Boa noite, amigos do Centro Espírita Jesus Gonçalves. Chegou mais um dia de conversarmos sobre a doutrina dos espíritos. A gente já está há um bom tempo acostumado com esse formato digital. E a gente anda colocando aqui no YouTube para que as pessoas possam ver ao longo do tempo. Até possam ver depois de muito tempo que a gente já tenha feito. Hoje a minha chefe, ela nos convidou para falar sobre um tema um pouco diferenciado do que a gente está acostumado a falar. Temas esse que eu confesso para vocês que a gente só pode conhecer teoricamente. E ele acaba se tornando um pouquinho difícil da gente analisar. Poxa, como é que a gente vai pensar na prática sobre um assunto que a gente não tem condições ainda de estar na prática? Mas eu acho interessante a gente falar alguns aspectos dele, aspectos que facilitariam a sua chegada ou não. Nossa, Marcelo, quanto mistério. Porque você não começou o vídeo ainda. Porque a gente vai começar, como sempre, o vídeo fazendo uma prece inicial. Prece essa com o objetivo de, em primeiro lugar, nos reunir com os amigos espirituais, colocando a nossa vibração, colocando a frequência vibratória que nós temos num patamar mais elevado, que permite o contato com eles. Também para a gente focar no dia de hoje, a gente focar que a gente vai falar alguma coisa, tentar sair de problemas, tentar sair de barulhos, essas coisas que incomodam, que atrapalham e faz a gente perder o foco. Então convido a todos vocês a fecharem os olhos, a rogarem junto comigo ao Mestre Jesus, com muito carinho, que ele nos envolva, que a sua equipe espiritual, que não é pequena, nos envolva, que Ismael, o anjo guardião daqui do Brasil, esteja conosco, aos espíritos amigos do Centro Espírita Jesus Gonçalves e também de outros centros que a gente está acostumado a fazer palestra, lá no Maria do Sacramento, alguns de vocês conhecem, na Casa da Paz, que alguns de vocês também devem conhecer. Pessoal fantástico, que a espiritualidade envolva cada um de nós com muito carinho, todos esses espíritos que atuam nessas casas também, para que a gente possa ser muito feliz. Eu, ainda tarde, vocês à noite, nessa reflexão que a gente vai estar fazendo. Reflexão que é importante sim, para nós, mas que ainda se torna muito misteriosa. O tema que a minha chefe escolheu para hoje é Mundo Regeneradores, ou Mundo de Regeneração. Talvez a escolha que ela fez tenha alguma relação com o fato de que nós estamos num planeta de provas e expiações, e com o fato de que a próxima etapa, o próximo degrau que esse nosso planeta estaria galgando na sua evolução, seria se tornar um planeta regenerador. Bom, então eu começo dizendo para vocês que esse é um tema de futuro. Hã? Como um tema de futuro? É um tema que não aconteceu. Primeiro, é um tema de futuro porque pode não acontecer dentro das previsões que a gente mais ou menos está sabendo. Chico conversava sobre esse assunto, ele comentava sobre o início dessa transição, tanto que muitos palestrantes falam em transição planetária, algumas outras concepções religiosas e filosóficas falam em transição planetária, em era de aquário, em mudança de era, enfim, nós sabemos que há uma evolução para acontecer. Há algo que há de acontecer.
que o Livro dos Espíritos nos coloca quais são as características do mundo de regeneração. A principal característica diferenciadora do nosso mundo de provas e expiações é que no nosso mundo ainda há muito mal, nós ainda passamos por provas, essas provas nós podemos ser aprovadas ou não nessas provas, digamos assim, e quando não aprovados a gente faz uma recuperação, as expiações, expiar todo aquele erro que as pessoas podem também colocar como um mal que a gente praticou, sim, também. Porque o erro, de certa forma, é a ausência da coisa certa, então é o mal. Não há um erro nisso. E é por isso que os espíritos colocam que no planeta de provas e expiações o mal predomina, o erro predomina, o equívoco predomina. Porque nós estamos em prova, nós estamos em um aprendizado ainda muito intenso, com grandes chances de errar. Já nos mundos regeneradores, o futuro dessa nossa Terra é que esta questão de provas e expiações, ela se diminui muito intensamente e o mal para de predominar, o erro para de predominar, a ignorância para de predominar. Ela ainda vai existir, mas num degrau bem menor do que é atualmente. E para que esse nosso planeta ele se altere, ele mude, ele se transforme, também disseram alguns espíritos que nós estamos passando numa fase onde todos aqueles espíritos ligados à Terra são convidados a reencarnar, foram convidados a reencarnar de 1960 e 70 para agora, com o objetivo de verificar a possibilidade de ficar aqui, ou como dizem alguns, ir para o planeta Chupão. É isso. Esse é o tema do que a gente vai conversar hoje. É mais ou menos sobre isso que a gente vai refletir sobre hoje. Então, nesse primeiro aspecto, é aquilo que eu coloquei para vocês, ele vai tratar de um assunto de futuro, que não aconteceu. Existe um livro que foi escrito, Humberto de Campos, na mão de Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E lá existem inseridas uma série de informações que o Brasil deveria ser, ou em que o Brasil iria se transformar. E uma previsão para isso que não acabou acontecendo. Porque toda vez que a gente trata de um tema de futuro, é como se a gente estivesse fazendo uma previsão. E previsões podem não acontecer. Muito natural isso, a gente não tem que se perturbar com isso. Será que então o médium é menos... a sua mediunidade é menos fidedigna por conta desses erros? Será que o espírito poderia se equivocar? Bom, se nós estamos num plano de provas e expiações, os espíritos que também nos envolvem, os espíritos que nos rodeiam, também estão nessa mesma característica. Sujeitos a erros, sujeitos a falhas. Normal. Isso não deve nos perturbar. O que dificulta para a gente é um segundo aspecto que a gente não pensa, geralmente. A gente pensa assim, estamos em provas e expiações, o mundo de regeneração é isso, é aquilo, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não sei. Nós não vivemos neste mundo. Ele para nós ainda não existe. Um ou outro espírito encarnado no momento ou não, pode ter tido condições de visitar um planeta dessa natureza. Veja bem, se isso é fato, e se esse espírito consegue usar-se da mediunidade para transmitir alguma informação, veja que coisa interessante. Os espíritos colocam assim, existem coisas que vocês não são capazes de compreender porque a linguagem de vocês não é capaz de reproduzir. Ponto. E a gente sabe também, quem tem um pouquinho mais de aprofundamento na doutrina dos espíritos, que o médium, ele não é uma máquina de escrever, onde o espírito vai lá e digita, tecla cada uma das letras e elas saem certinhas.
Na verdade, não é assim que a mediunidade funciona. Ela também precisa do concurso do médium, principalmente quando a mediunidade ela não é mecânica. Quando a mediunidade é mecânica, a influência do médium é um pouco menor. Mas quando a mediunidade não é mecânica, a influência daquele médium ele é muito grande, muito intensa. E por conta disso, existe a possibilidade da interferência do médium na comunicação. Tanto positivamente, quanto negativamente, em dois momentos, em dois sentidos. No sentido dele deturpar aquela informação, e no sentido de ele não ser apto a conseguir traduzir no nosso mundo físico, as informações que o espírito quer no mundo espiritual. Então, ainda que venha um médium trazer as melhores informações, aliás, um espírito trazendo melhores informações, nós temos que verificar se aquele médium tem condições de trazer aquelas informações de forma fidedigna, de forma clara e de forma concisa. Então, nós já passamos por esta dificuldade. Então, nós já temos um problema grave. A totalidade de nós, salvo algumas exceções, não conhece o mundo de regeneração. O Marcelo nunca foi no mundo de regeneração. Creio que nenhum de vocês teve oportunidade de estar no mundo de regeneração, ou desencarnado, ou ainda num sono, né? Um sonambulismo, ou num sono mediúnico. Sei, e o Chico comenta que ele já teve essa oportunidade, alguns médiuns já tiveram essa oportunidade, mas a grande maioria de nós não vivenciou isso. Então, se a gente não vivenciou isso, a nossa capacidade de compreender vai ficar muito reduzida. É por isso que eu tenho que esse tema é um pouquinho mais complicado da gente poder abordar, e eu sinto uma certa dificuldade de conversar sobre ele com vocês, por conta dessa dificuldade que nós temos, uma dificuldade natural com o tema. Uma dificuldade que todos nós vamos ter, mas que não se torna menos importante o tema por causa disso. Só que a nossa dificuldade de conseguir abordar e dar precisão nas ideias, ela vai ficar muito limitada. Mas se eu tenho aqui, e isso que é o importante, um planeta de provas e expiações, que é um degrau anterior desse planeta de regeneração, onde eu sofro as consequências dos meus erros, eu pergunto, num planeta de regeneração, nós iremos sofrer as consequências dos nossos erros? Será que deixa de existir para a gente, no mundo de regeneração, a lei de ação e reação? Essas questões são muito interessantes de serem abordadas no momento que a gente pode entender que as regras básicas não mudam. Nós estaremos sujeitos a tudo aquilo que Jesus ensinou a gente. E isso é ótimo, porque, na verdade, o mundo de regeneração é uma continuidade do mundo de provas, né? Pensemos numa escola. Nós fizemos o primário e nós estamos entrando no segundo nível, secundário. Nós fizemos o Fundamental 1 e nós vamos para o Fundamental 2. E eu estou um pouquinho desatualizado, eu não sei se essas são as terminologias adequadas para a gente usar. A gente tem, lá naquela classificação básica do Fundamental 1, um professor com várias disciplinas. Ele aborda geralmente várias disciplinas, em algumas escolas eles dividem professor entre dois professores, né? Um trabalha matemática, outro trabalha português, ciência, o que trabalha matemática trabalha um pouquinho de física, um pouquinho de geometria. Então, ainda no ensino fundamental, basicamente um professor. Quando a gente sai do ensino fundamental, a gente vai para uma escola do ensino do Fundamental 2, a gente já percebe uma grande mudança. Cada disciplina tem um professor. E cada ano pode ter 5, 6, 8, 9, 10 disciplinas.
O professor primário, ele acompanha de perto o aluno, ele conhece de perto o aluno. O Fundamental 2 já não é tão intenso assim. É colocado a responsabilidade do estudo já começa embrionariamente a responsabilidade ser do aluno. Não que não fosse no primário, mas no primário o professor acompanha mais intensamente, porque ele é ali que estão os fundamentos dele poder aprender os demais anos do ensino. Inclusive, se você não fez um bom Fundamental 1, você vai ter dificuldades, inclusive, na faculdade. Pô, mas eu passei pelo Fundamental 2, eu passei pelo ensino médio, mas vai ter dificuldade, sim, com a faculdade, porque os fundamentos estão no ensino fundamental 1. Então, se a gente comparar com a escola, que eu acho que é o melhor caminho para a gente entender isso, a gente vai perceber que há uma mudança de foco. As regras continuam as mesmas. A necessidade de prova continua a mesma. Mas mudam-se os focos de como as coisas se operam. Então, talvez, veja bem, talvez, se hoje a gente tem um concurso da espiritualidade de uma forma mais intensa na nossa vida, é possível que no mundo de regeneração isso não aconteça de uma forma tão intensa, igual acontece agora. Talvez a gente acabe tendo, não é mais liberdade de ação, não é isso. Liberdade a gente tem, mas menos influência ostensiva. Talvez seja isso. É uma questão da gente abordar ou não, pensar ou não. Por isso que eu estou falando, o assunto de mundos regeneradores, da qual o planeta Terra vai passar a ser um muito em breve. Quantos anos, Marcelo? Não tenho a menor ideia. Não tem. Nós estamos em 2021, 2100? Não sei. 2300? Não sei. Não tenho a menor ideia de quando vai acontecer essa mudança. É possível que elas aconteçam até mais rápido do que a gente está pensando. A gente ouve e eu vi nas redes sociais bastante comunicações dizendo que Chico falou que ia acabar em 2034, que não sei quem falou que ia acabar em 2000 não sei o que tem não sei o que lá acontecendo, que tem não sei o que. Mas tudo isso, como eu disse para vocês, são previsões de futuro. Previsões de futuro podem acontecer ou não. Pode acontecer no momento que elas estão descritas para acontecer, ou também elas podem acontecer num outro momento. Não dá para a gente dar de uma forma tão certa prazo para as coisas. E a gente tem que ter um cuidado para isso. A gente precisa ter um cuidado muito grande quando a gente passa a informação. Porque existem pessoas, e eu não vou dizer que elas estão erradas, que elas apuram a verdade de uma coisa não pelo acontecimento ou não, naqueles termos ou não. E eu não apuro a verdade de uma coisa assim. Nós estamos num mundo muito mais próximo do diagnóstico médico do que do diagnóstico matemático, físico, contábil ou estatístico. O médico olha, vê um determinado quadro e ele olha, esse quadro pode evoluir para isso, pode evoluir para aquilo, eu preciso de exames para saber as causas de uma forma mais precisa. E mesmo com a mesma causa, a evolução de dois pacientes tem tantos fatores relacionados que não são iguais. Estatisticamente, nem sempre é assim. Matematicamente, nem sempre é assim. Você apura assim, olha, 10 pessoas que tiveram tal doença, entre 1000, apresentam tal quadro e tem tal evolução. Então, assim, fica parecendo que a coisa é assim, vai ser assado. E não é. Marcelo, e agora? Diante desse quadro que você está falando de mundo regeneradores, o que eu faço? Como é que eu me comporto? Será que eu vou merecer ele? Será que eu vou pro planeta Chupão? Né? Que é um dos comentários que eu já ouvi até de alguns espíritos. Talvez de uma forma sarcástica, divertida, mas que a gente não pode ignorar como uma forma real. Lembrando e levando isso em consideração informações que a gente tem
daquele livro Exilados de Capela, que conta uma possível situação parecida com o que a gente vai vivenciar. Então é possível que o planeta Terra não comporte mais as pessoas, depois de uma determinada evolução, e os espíritos que não tiverem condições daquela evolução necessariamente vão ter que ser realocados em outro planeta. A minha pergunta básica, isso é uma verdade? Ah, não tenho condições mais de ficar aqui. Vou sair daqui e vou para outro planeta? Eu questiono isso. Eu questiono essa informação. Se eu penso que o planeta é dois pontos, ou igual, o conjunto dos espíritos habitantes ligados a ele, ou o conjunto dos espíritos que habitam ele, tanto a nível físico, quanto a nível espiritual, no plano desencarnado, a saída de um ou a saída de outro interfere um pouquinho na vibração do planeta, ou até numa possível classificação. Claro, se você tira os mais bárbaros, óbvio que você vai ficar com os melhores, e você pode dizer que o seu planeta evoluiu. É essa uma forma de enxergar essa transição planetária. A outra forma de enxergar e Jesus deixa bem claro que nenhuma das minhas ovelhas vão se perder. Caraca! Será que necessariamente o planeta só vai progredir quando aqueles espíritos estiverem progredindo? Essa é a visão que eu enxergo. E os mais recalcitrantes, os menos evoluídos, eles de certa forma vão ser arrastados. Um ou outro pode até não ter a mínima condição de ficar e ser relocado. Mas eu não entendo que vai ser assim com a grande maioria. Eu entendo que aí esse movimento que Chico falou, que de 1960 para cá estão reencarnando, principalmente aqueles que estão precisando mais de experiências para crescer, é justamente isso. Intensamente vão ser dadas mais oportunidade para aqueles que mais precisam, para que eles continuem, para que eles evoluam, sabe? Você já chegou naquele degrau, você já tem, vamos assim dizer, garantido o seu lugarzinho aqui no planeta Terra no futuro, beleza, então você pode esperar um pouco mais, vamos dar chance para esses aqui. Ah, mas eu quero ir lá para ajudar. Ótimo, então mais um obreiro do bem para ajudar aqueles que estão, de certa forma, com um certo regresso, com uma certa dificuldade, mas nenhum será perdido. Eu não acredito, embora os relatos lá dos exilados de Capela, que terá um contingente de espíritos do planeta Terra que vai ser expurgado daqui. Eu não entendo isso. Pode acontecer, porque eu não tenho a menor informação para dizer que o que eu estou falando é certo. Isso é um mero entendimento aqui, ó, da cachola, da minha inteligência. Mas volto a dizer para vocês, esse entendimento está baseado em algumas coisas. Está baseado em que não tem a menor lógica de Deus abandonar a própria sorte. E é uma sorte que a gente sabe que é sofrível. Veja bem, eu estou no planeta de provas e expiações. O que eu poderia dizer que eu conheço é o planeta inferior. E é o planeta inferior, segundo relatos aí, seria próximo do homem na época do Homem das Cavernas, né? Pithecanthropus erectus, Homem Cro-Magnon, Neandertal, essas questões assim. Eu confesso para vocês que eu não sei se eu conseguiria viver hoje, me enxergar como um homem de Cro-Magnon, de Neandertal, um pithecanthropo, aquela brincadeirinha de dar tacape na cabeça da mulher, arrastar ela pelo cabelo. Eu não consigo me enxergar. Mesmo numa brincadeira assim, eu não consigo me enxergar. Então, e nenhum de nós esteve nesse plano de regeneração. Teve lá Jesus, mas ele deu explicações básicas. Chico deu algumas.
Então, assim, eles não vêm para cá para dizer, ó, vai ser assim, 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 porque talvez a gente não seja capaz de compreender. Mas, olha, nós que vivemos num planeta de regeneração sabemos que é assim, assim, assim. Vocês que estão em transição, vocês vão fazer o planeta ficar assim. Vocês vão fazer a sociedade ficar assim. Vocês vão fazer a comunidade ficar assim. Porque essa é a evolução natural das coisas. Não é o estado primitivo, mas é a evolução natural que se prevê pela nossa inteligência, baseando-se na evolução de outros espíritos mais velhos ou da mesma idade que a gente, ou até mais novos que se interessaram em se aprimorar mais rápido e já habitam essas colônias, vamos assim dizer, essas potências espirituais. Então, o que eu acho que a gente tem que retirar disso aí? Não vai ser algo que nós vamos ganhar, vai ser algo que nós vamos conquistar, transformar, aprimorar, fazer acontecer. Quando se fala em, às vezes a gente olha algumas classificações de espírito, a gente fala assim, ai, poxa, eu queria estar aqui, eu queria estar ali, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado. Claro, todo mundo gostaria de estar numa condição melhor, óbvio, sem sombra de dúvida. Seria muito bom, mas nem tudo acontece do jeito que a gente quer. Nem tudo se dá do jeito que a gente espera. Então, nós devemos nos preparar para construir aquela nova realidade. A energia elétrica, ela não surgiu, ela foi encontrada. A borracha não surgiu, ela foi inventada. O carro não surgiu, ele foi construído e ainda está sendo aprimorado. Se a gente pegar os antigos Fords T, os primeiros carros, e colocar um do lado dos carros atuais, top de linha principalmente, você vai falar, isso aqui é uma nave espacial, só não voa. Mas faz 1000 coisas que a outra não é capaz de fazer. Isso é o que vai acontecer com o nosso planeta de provas e expiações, nos tornando como esses veículos, que nós estamos saindo nessas condições primárias, desse veículo, de sermos esse veículo mais rude, e estamos nos transportando até conseguirmos chegar ao que hoje a gente tem como mais evoluído em matéria de veículo. Só que não como veículo, mas como seres humanos. Humanos, tá bom, como seres espirituais. Hoje é difícil de classificar o que é humano. Como assim, Marcelo? Eu sei o que é animal, sei. É fácil classificar quando você pega um cachorro, um gato, é fácil você pegar quando é um sapo, quando é um cavalo, quando é um elefante. Agora, eu olho por outro planeta, que é mundo de regeneração. Ali eu tenho um quê? Um animal ou um ser humano? Tô aqui na Terra. Bezerra de Menezes. Bezerra poderia não estar mais na Terra. Bezerra poderia já estar em outros planos, no mundo de regeneração. Mas Bezerra falou, não, eu quero ficar na Terra, eu gosto da Terra, o samba, o calor, o futebol. Bezerra ficou na Terra. Se ele tivesse ido para lá, Platão foi, Sócrates foi. Lá eles são seres humanos? Naqueles planetas eles são ETs? Porque um ser que vier de outro planeta, espiritualmente falando, e reencarna aqui, ele é humano ou é ET? Ele vai reencarnar aqui com um corpo bem próximo ao nosso, então ele é humano. Então a gente vai para lá. Será que nós vamos ser ET? Ou lá eles também são humanos igual a gente? Olha as questões que a gente às vezes vai abordar. As questões que se relacionam bem com a gente
nesse sentido de compreender as coisas. Olha só como as coisas são. Este tipo de resposta nós vamos dar ao longo da vida, das vidas e das existências, até chegarmos no momento de falar: este planeta não é mais um planeta de provas e expiações, mas hoje é um planeta de regeneração. Aí sim, quando a gente conseguir chegar e olhar o nosso largo e falar assim: nossa, é mesmo, nós estamos num planeta de regeneração, nós não vamos saber qual é o limite exato. Nós vamos dizer, igual mais ou menos as eras geológicas. Olha, 1 milhão de anos atrás, 1 milhão para frente, qual é o exato momento? Não sei o exato momento. Eu sei que são fases que apontam determinadas transições. Nós estamos sendo convidados, eu vejo assim, a transformarmos o nosso planeta num planeta de regeneração. Esse convite pode ser recusado? Não, infelizmente não. Vai se transformar. Eu posso tentar dificultar, eu posso tentar facilitar. Quanto mais eu dificultar, talvez mais eu sofra. Quanto mais eu facilitar, talvez menos eu sofra. Talvez a gente chegue numa outra realidade muito mais agradável, mais rápido. E isso vai depender de mim. Daquilo que eu plantar, eu vou colher. Não tem como ser diferente, né? Aquilo a gente sempre fala que as palestras sempre apontam para isso. Responsabilidade, liberdade, ação e reação, né? E isso também não foge quando a gente fala em mundo de regeneração. Não sei se era o objetivo da minha chefinha falar isso, mas eu acho que isso é o que vai acrescentar mais pra gente hoje, quando a gente quer saber sobre o planeta de regeneração. Tá bom? Então, nós vamos encerrando esse tema. Claro, dúvidas, eu acho que esse tema vai ter muito mais do que todos os outros. E vocês podem mandar, né, para a chefinha as perguntas que forem, a gente responde sem nenhum problema. Mas, no momento, é o que a gente tem, acho que, capacidade de compreender de uma forma mais tranquila, sem dores e sofrimentos. Então, eu convido a todos a fecharmos os olhos para nós fazermos aquela etapa de vibrações. Aquela etapa que nada mais é do que uma mentalização de uma situação mais feliz, de uma situação mais agradável, de uma situação mais segura para o outro. Então, eu posso começar pensando na minha família, ou em amigos, eu posso pensar no ambiente de trabalho, eu posso pensar lá nos hospitais, nas comunidades, em áreas que estão tendo conflitos, áreas que estão sofrendo cataclismas, e desejar a essas pessoas força, desejar a essas pessoas energia para vencerem as dificuldades a que estão sujeitas. A gente pode vibrar amor às pessoas que estão à rua hoje andando, aquelas que têm e aquelas que não têm Covid, aquelas que compreendem bem a realidade dessa doença para o nosso hoje e aquelas que não têm a menor noção. A gente pode vibrar pelo nosso companheiro, pelos nossos filhos, pelos nossos pais. A gente pode vibrar pelos nossos primos, pelos vizinhos que a gente tem. A gente pode vibrar por todos aqueles companheiros do serviço, cada qual com sua realidade, cada qual com seus desafios e cada qual com seu entendimento. Nós podemos vibrar pelos profissionais da saúde, pelos profissionais da segurança, pelos nossos governantes. Desde o menor nível até o mais alto nível. O presidente da República, por exemplo. Os ministros de Estado que têm uma responsabilidade tremenda com os rumos da nossa nação.
governantes de outros países que podem ou não interferir no nosso país. As decisões hoje de algumas nações interferem no planeta por um todo. E o nosso planeta não vai ser dividido no momento da evolução própria dele. Ou vai o planeta todo para um mundo de regeneração, ou todos nós estaremos ainda amargando essa situação de provas e expiações. Então vibremos por esse nosso país para que ele se transforme, ele floresça, ele cresça, ele se torne, enfim, aquilo que a gente almeja, que é um lugar onde o bem, o belo e o amor façam morada. Vibremos por nós, e nesse instante que vibramos por nós, roguemos ao nosso amigo espiritual que ele nos dê um abraço gostoso, que ele transfunda energias, que ele equilibre os nossos centros de força, que nos auxilie através do passe magnético, retirando todas aquelas ideias que estão ligadas a gente, mas não nos auxiliam a crescer. Que retire a mágoa, que nos auxilie a vencer o orgulho, que nos faça diminuir o ódio, através das bênçãos, das energias vindo da espiritualidade. Vamos deixando uma vibração para que os mentores sejam capazes de levar em algum lugar que eu tenha esquecido, mas que se faça necessário. Porque a energia, ela não aumenta, ela não diminui. Ela não nasce, ela já existe. Nós a manipulamos ou não. E quando ela cresce em nós, é porque nós potencializamos ela. Nós transformamos as energias para uma finalidade melhor. Porque elas já estão aí à nossa volta. Às vezes, inertes, aguardando a nossa boa vontade. Aguardando a nossa vontade de fazer o bem. E encerramos a palestra de hoje pedindo a Jesus, o nosso Mestre, que nos envolva com muito carinho a cada um de nós, para que a gente possa fazer a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra, como no mais alto dos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, ó Pai, todos os erros, todas as ofensas, na mesma medida que nós perdoamos o próximo. Não nos deixeis cair em tentações que nós estamos sujeitos nessa vida. E livra-nos do mal, inclusive aquele que ainda habita dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus. E até a próxima. Obrigado, galera.